vamos lá, bora começar? O assunto da parte de conteúdo, assim, ele é pequeno, é curto, porém é um assunto profundo, que vai mexer de novo na nossa vida, como a gente formou as nossas crenças, como a gente formou os nossos padrões de comportamento, de pensamento, mas também ela é uma aula que vale muito para a maneira que a gente cria os nossos filhos, da maneira que a gente vai conduzir também, tá? Então o assunto de hoje é o seguinte: os três princípios os três princípios da vida que embasam todas as nossas crenças, todos os nossos sistemas de crença. Todos nós temos um sistema de crenças, né? Eu tenho as crenças, porque tem coisas que a gente não é uma certeza absoluta, né? Eu falo muito isso. Poucas coisas na vida são certezas absolutas. E tudo que não entra como certeza absoluta, entra no nosso sistema de crenças. Só que olha só, tem três princípios que são a base de todas as nossas crenças da vida. Quais são? O ser, o fazer e o ter. Todas as nossas crenças batem no princípio do ser, como identidade. Batem no princípio do fazer, como capacidade. E batem no princípio do ter, que é o merecimento. Então eu tenho crenças de quem eu sou, se eu sou querida, se eu sou bonita, se eu sou inteligente, se eu sou amada, se eu sou carinhosa, se eu sou legal, ou se eu sou feia, sou chata, sou burra, sou... Entende? Então, as crenças do sou, as crenças de o que eu posso fazer, como eu posso fazer, o que eu acredito que eu consigo fazer, o quanto eu consigo fazer, o quê? E as crenças do ter, o que eu sou merecedora de ter, de conquistar e de receber. No ter ali também entra aquilo que eu acredito que eu sou merecedora de receber. E eu não tô falando aqui só das questões materiais, tá? A crença de que eu sou merecedora de ter carinho, atenção, admiração, respeito. Todas as nossas crenças estão embasadas ali. E esse jogo de construir o nosso sistema de crenças, ele começa na infância. E tudo começa pelas crenças do ser. Até os nossos 7 anos, a gente constrói o nosso sistema de crenças do ser. Pai e mãe é que vão construir esse ser, né? E aí, eu não sei se vocês lembram, se vocês estavam naquela aula que eu falei sobre autoestima e autoimagem, que as crenças do ser, elas constroem a nossa autoestima, né? E isso já vem até os 7 anos. Então, muito daquilo que a gente ouvia de pai e mãe. Ah, você é chato, você é irritante, você é preguiçoso, você é burro, você... Ou não, ou você ouvia que você é um menino lindo, que você é um menino inteligente, que você é um menino legal, querido, amado. O que a gente ouvia que a gente era? Ou a gente não ouvia nada, também tem isso. Porque quando eu não construo as minhas crenças de ser positivamente, porque essas crenças, elas vão construir o nosso senso de valor, tá? Que também vai bater no merecimento. O meu senso de valor é construído pelas minhas crenças. E valor, gente, valor a gente precisa ter. A gente precisa sentir que tem valor. Isso é por sobrevivência. Vamos voltar a lógica lá do tempo das cavernas. O ser humano descobriu que ele podia sobreviver por mais tempo, né? E com mais qualidade quando ele estava em grupo. Só que para você permanecer num grupo, você tem que ter valor para esse grupo. Concorda? Se você não acrescenta em nada, se você não tem valor, você não pertence. Se você não pertence, você não sobrevive. Então, o nosso senso de valor, ele é extremamente necessário por sobrevivência. Então, a gente tem incutido lá no nosso inconsciente, nos nossos instintos de sobrevivência, a necessidade de buscar valor. E se a gente não construiu o nosso valor, aliás, se os nossos pais não construíram o nosso valor na nossa infância, através de quem a gente vai buscar valor no que a gente faz.
E ali sim a gente aprende que o nosso valor, que é, vamos lá, vamos pensar assim, nossa geração, tá? Tenho certeza que os nossos filhos hoje, eles já se sentem com valor por quem eles são, simplesmente por quem eles são. Agora nós lá para trás, as nossas crenças de valor foram construídas em cima do fazer. É o quanto eu faço, o quanto eu ajudo, o quanto eu sirvo. Então eu me senti amada, eu me senti importante quando? Vai lavar a louça, vai varrer a casa, vai arrumar teu quarto, vai escovar os dentes, vai fazer o tema. Percebe? Senso de valor no que você faz. Quando a gente recebeu um elogio, uma admiração, de graça, do nada. Você não tá fazendo nada e vem o teu pai e tua mãe e diz pra você assim: filho, você é um menino lindo, amado, querido. Você é importante. Você é amoroso, você é carinhoso. Você é inteligente. Mas sem estar associando isso a um fazer, né? A gente não recebeu isso. Mas o que acontece? Essa pessoa que ela associou o seu senso de valor ao fazer, ela vai crescer e buscar provar valor para as pessoas no fazer. Gente, e não tá errado, a gente busca o fazer, sim, a gente tem que fazer, é uma troca, tá? Não é errado eu fazer para me sentir valorizada também, não é errado. O errado é quando todo o teu senso de valor está no fazer. Porque aí você só vai se sentir valorizado quando você estiver servindo, quando você estiver fazendo, quando você estiver sempre a serviço, né? Seja a serviço no teu trabalho, porque aí você se torna aquela pessoa extremamente perfeccionista, workaholic e tá ali servindo. Ou você se torna aquela pessoa dentro da tua casa que sente que precisa estar o tempo inteiro só fazendo tudo e aquela balança do dar e receber ela fica desequilibrada, tá? Porque você sente que se você não faz, você não é valorizado pelo seu parceiro, por exemplo, né? Muitas mulheres, a gente vê nossas mães, por exemplo, e as mulheres de hoje, ainda nessa geração, que sentem culpa quando estão descansando. Não sei se vocês já perceberam isso. Que a mulher não consegue parar e descansar se tem uma louça na pia. Ela sente como se fosse errado ela deitar ali no sofá e tirar um cochilo. Não consegue. É errado. Ela sente culpa. Da nossa geração para trás, eu digo que a minha mãe, né? A minha mãe tem isso. Ela... Gente, depois que ela aposentou, ela ficava futricando em coisas assim que não tinha necessidades. Mãe, vai tirar um cochilo depois do meio-dia. Não, já pensou? Já pensou tá cochilando e chega os guri em casa, tipo, os meus irmãos, né? Porque ela é separada. Chega os guri em casa e me vê descansando. O que é isso? É o senso de valor associado ao fazer. Por quê? Porque ela deve ter ouvido na infância dela preguiçosa, sabe? Relaxada. Então perdi o valor, né? Então tá servindo era o senso de valor dela. Se ela não tá servindo, se ela não tá fazendo, ela se torna inútil, sem valor. Só a presença dela, só ela, por quem ela é, ela não se sente importante. Ela não se sente valorizada. E isso em vários sentidos. O homem, né, vamos lá. O homem que é o provedor de casa, né, que é o papel dele. O papel do masculino é a ação, a proteção, né, e o prover, tá mais associado com a energia masculina. E aí a mulher é aquela que decidiu ficar em casa, cuidar dos filhos, da casa, que tá mais na energia da mulher, o cuidar, né, o acolher. Só que aí, se esse homem que trabalha fora, né, para prover e tudo mais, se ele chega em casa e ele ainda é cobrado para fazer, cuidar, vai ter um desequilíbrio, porque ele não vai se sentir valorizado em quem ele é, né? Ele tem que continuar fazendo, provendo. Ali a gente está errado o homem ajudar em casa. Se a mulher, se ela decidiu por ficar em casa, cuidar dos filhos, da casa, ajudar mais na educação e ele decidiu ser mais o provedor, então sim, ele tem que fazer menos em casa. Ele não tem que fazer da mesma forma que ela. É injusto ela cobrar dele da mesma forma. É injusto. Ao mesmo tempo, né, que se for decidido que a mulher também sai para trabalhar, também se torna provedora, então o senso de dar e receber ele também tem que ser igual. Né? Tem muito disso.
Mas vamos lá. Se a mulher não estiver bem naquele dia, ela não for fazer a janta, ela não pode se sentir desvalorizada e desrespeitada se ela não faz naquele momento. Ela continua tendo valor por quem ela é. Só que isso não vai ser para ela, isso não vai vir do relacionamento, se ela não teve isso em casa. Por mais que o marido continue validando ela, mesmo ela não fazendo o tempo todo, se ela não construiu isso de casa, ela não vai sentir que ele está valorizando ela de qualquer jeito. Assim como o homem também. Se ele não sentiu o valor de casa, mesmo que a mulher valorize ele sim, pelo que ele é, ele não vai sentir que é suficiente, porque ele não construiu isso na infância dele. E enquanto não for reprogramado o seu sistema de crenças, ele vai continuar só associando o seu senso de valor no fazer. E se a pessoa também não construiu o seu senso de valor no fazer? Se ela foi chamada de preguiçosa, relaxada, não sabe fazer nada direito, sai daqui que tu não consegue, tu é fraco, não construiu o seu senso de valor no fazer, por mais que faça muito bem feito, que se dedique horrores, sente que nunca é bom o suficiente. Nunca é bom o suficiente. Aí entra naquele lugar de síndrome do impostor. Todo mundo de fora diz que você é bom, que você é um ótimo funcionário, que te elogia e você não se sente merecedor daquele elogio. Você não se sente merecedor de um cargo melhor, de algo melhor. Você está sempre se doando mais do que o teu limite. Porque lá atrás você aprendeu que o teu servir, o teu fazer, não era bom o suficiente. Gente, depois vem o senso de ter. Se a pessoa não construiu o seu valor no ser, nem no fazer, aonde ela vai buscar? O que restou? No ter. E aí são aquelas pessoas que precisam mostrar o que tem, mesmo que não tem. É aquela pessoa que vai comprar um carrão financiado, se quebra para isso. Aquela pessoa que vai acabar com o cartão de crédito, vai entrar em dívida para sair com roupa de marca. Aquela pessoa que vai na 25 de março comprar uma bolsa da Louis Vuitton falsificada, mas precisa estar mostrando. Aquela pessoa que vai, vamos lá, mulher, né? Precisa botar uma roupa sexy, justa, botar um siliconal. Tá quase pornográfica, porque ela precisa mostrar o que ela tem para se sentir valorizada. Ela coloca o senso de valor no ter, e o corpo é o ter também, né? Assim, homens também, que precisam estar trincado, enorme. Quantas coisas que você vê lá fora que é desproporcional, é uma aberração, quase. Mas o que eles estão buscando? Se sentirem importantes, valorizados, vistos, admirados, porque o seu senso de valor não foi construído no ser nem no fazer, só no ter. E como às vezes sai frases da nossa boca para os nossos filhos, e quanta gente ouviu isso? Numa frasezinha curta, só que extremamente poderosa, que a gente está atacando os três princípios de crenças. Pensa comigo. Menino burro. Não faz nada direito, por isso que apanha. Ser, menino burro. Fazer, não faz nada direito. Merecer, ter, por isso que apanha. Merece o quê? Apanhar. Ou às vezes uma maneira mais sutil também. Vamos lá, que a gente sente que não está ofendendo de forma alguma. Filho, você é tímido demais. Você não sabe conversar com as pessoas. Por isso que não tem amigos. Ataquei o ser dele, tímido demais, criou uma crença. Ataquei o fazer, não sabe falar direito, não sabe falar com as pessoas. E ataquei o ter, o merecimento, por isso que não tem amigos. Então eu não mereço ter amigos, porque eu não sei conversar, me expressar, porque eu não sou. Porque eu sou tímido, aliás, né? Não parece uma frase super inocente? Só que essas crenças, elas ficam extremamente fortes lá no inconsciente. Extremamente fortes. E às vezes a gente, como pais, como adultos, solta dessas numa inocência ou com a intenção de ajudar e não tem ideia, porque lembra, a criança é muito literal. Muito literal.
Eu tenho uma experiência com meu filho, quando ele tinha uns 4 aninhos, acho que até já contei pra vocês essa, que a gente tava numa pracinha e tava ele brincando ali, meio sozinho, assim, e umas crianças menorzinhas que ele e tudo mais ali do lado. E ele não se misturava com as crianças ali. E eu, né, na inocência, fui comentar com uma das mães. Ai, o Murilo, ele não gosta muito de criança pequena. Ele não tem paciência, por isso que ele não, né? Ok. Passou-se um tempo, ele não tava perto de mim, tá, gente? Só que, né? Passou-se um tempo, a gente tava de novo descendo pro parquinho e tava lá uma das vizinhas com o bebê. E nós descendo, ele já disse, olha lá, mãe, vamos embora? Eu disse, por quê? Porque eu não gosto de criança pequena, né? Então, ele aceitou aquilo como regra. Eu não gosto de criança pequena, foi tu que disse? Então ele já criaria um rótulo para ele de algo que não é verdade. Foi uma explicação que eu quis dar pra mãezinha ali, que ela tava dizendo, teu filho tem problema, ele tá brincando sozinho ali e não quer... Então, na inocência, às vezes eu já crio uma crença pra ele, que se naquele momento eu não ressignifico, porque eu entendi logo de onde veio aquilo ali, entendi logo, ressignifiquei, eu poderia ter criado isso pra ele sempre, e talvez lá na frente, até no momento que ele vai ser pai, aquilo ali vai interferir. Porque ele vai buscar reforçar essa crença. Ele vai buscar validar essa crença em vários outros momentos da vida dele. E é ali que a gente constrói o nosso senso de merecimento, tá? O merecer. Merecer pertencer, né? Pertencer a um grupo, pertencer a um relacionamento. A pessoa que não construiu o seu valor no ser e também não construiu o seu valor no fazer, porque ela faz e ainda acha que não é suficiente, com certeza ela vai cair em um relacionamento mais tóxico, abusivo. Porque ela vai aceitar pouco, né? Ela não merece. E daí ela não tem ainda. E daí a pessoa não conseguiu nem construir seu valor no ser, nem no fazer, e não conseguiu ter também. Quem ela se torna? Se ela construiu seu valor só no ter, ela vai ser um ego grande. Porque ela vai se firmar através do que ela mostra, né? Então ela vai ter essa coisa do ego grande. Ou um ego grande, né, por defesa, vai fingir que tem e tudo mais. Ou a questão, às vezes, para a mulher, o corpo, né? Quantas a gente enxerga aí, por aí? As mulheres que não sentem valor no ser nem no fazer e buscam a validação, né? Por que buscar a validação, né? No ter um corpo, né? Essa galera que se entrega às drogas que a gente vê ali nas ruas, craqueiro e tudo mais, estão nesse lugar. De não sentir valor em nenhum desses princípios. Elas não sentem valor nem para elas mesmas, que dirá para os outros. Então não faz sentido, sabe? A fuga, né? É quase que não se sente merecedora de estar aqui vivendo. Então, principalmente a gente que não sabe dizer não, né? Não sabia dizer não, aquela coisa de estar sempre ali ajudando, querendo que todo mundo fique bem, servindo, buscando, às vezes, se destacar no trabalho, né? Não, de novo, não é errado se destacar no trabalho, mas isso tem que ser porque eu quero, não porque eu preciso, de novo, né? Eu quero, porque eu gosto, porque flui em mim, porque me faz bem, me faz feliz. Mas não, se é eu preciso, já tem a ver com esse sistema. Preciso, senão eu me sinto mal. Preciso, senão as pessoas não vão gostar de mim, né? Senão vão me abandonar, não vai querer mais ser meu amigo, não vai... Entende? Eu não vou mais ser importante pra ela. A gente viveu muito isso com os nossos pais. Porque quando a gente não fazia direito o negócio, a gente era punido. Punido de alguma forma, seja com aquele olhar de decepção, né? E aí como a gente faz com os nossos filhos? A gente precisa sim cobrá-los para fazer, porque a gente está educando, ensinando. Mas é preciso também em momentos que eles não estão esperando. Que a gente não precisa trocar amor, elogio por algo. Que seja gratuito, sabe? Aquele amor incondicional. Mesmo que você foi mal nessa prova, filho. Você é uma criança linda, amada, né, carinhosa. Eu tenho orgulho de você, de qualquer forma. Eu faço isso. Sem condicionar isso a algum servir, né?
Por isso que tem muitas crianças por ali, que não se constrói. Pais não constroem valor no ser, mas também eles não deixam a criança fazer. Eles fazem tudo, né? Vai ser aquela criança que ela vai buscar valor aonde? No ter. Aí ela tem que provar pro amiguinho, né? Que ela tem o melhor brinquedo, que ela isso, que ela aquilo, que ela vai pra Disney, ele não. Então, ali a gente tá construindo esses reguinhos danados. Porque se a gente pensar em uma família cujo pai e a mãe tiveram os filhos, mas nenhum deles tem perfil para ser pai ou mãe. Gente, vocês sabem que isso existe, né? A criança, ela cresce literalmente à margem, né, desse pai e dessa mãe. Então, ela busca ser valorizada em alguma coisa e ela não consegue, ela não recebe elogio, admiração, ela não recebe isso. Ela não consegue nem saber aonde ela vai associar e ela vai aprender lá fora. E aí, geralmente, no lá fora vai ser no ter. E vai ter que completar esse vazio, né? Porque isso aí dá um vazio, né? Porque se ela não tem, é uma falta de identidade. A né? falta Não, de não identidade. dá valor pra si. Exato. Na próxima aula eu vou trazer um outro assunto que ele vem complementar muito bem isso, que são as 7 experiências, né, necessárias que uma criança deve viver, que os pais devem criar com os seus filhos, para que elas cresçam com uma mente saudável, com as emoções saudáveis, que elas cresçam fortes e merecedoras. Tá bem legal. Tanto para quem tem filho, como para a gente entender muitos porquês nossos, né? Porque são experiências que a gente vivenciou, se vivenciou alguma delas com nossos pais, olha... Aí eles não têm nem... Os meus, principalmente, não tem nem certeza. E outra, é isso que eu ia dizer, gente, não é culpando. Sim. Nós fomos vítimas de outras vítimas que foram vítimas de outras vítimas e assim por diante, né? Porque imagine os nossos pais. Para eles era 100% seu valor no fazer. Sim, sim. Super. Super, super, super. Quanto mais para trás, mais associado a isso, né? Mas eu vejo mesmo a minha geração, minhas irmãs e coisa, como é que mudou o tratamento lá para trás, de quando não tinha nada, hoje que tem alguma coisinha, né? Como é que mudou? Então, ainda estão associados ao ter. O valor que você tem é o que você tem. É o que tem. É o que tem, não quem você é. Eu vejo isso aí nitidamente. Sim. Então. Isso é muito presente, né? Tá em todos os lugares, né? E também no mundo que a gente está com a internet, do jeito que ficou sendo usada hoje, é muito isso. Tá muito associado ao que eu tenho, né? Isso. E ao que eu faço também, no sentido de... Tudo exposto, né? Ali os egos, é uma batalha de egos, né? Mas, de novo, tentando sobreviver. Lá no fundo tem uma base, tem um porquê. E a gente vê isso também em todos os níveis, em todos os padrões, né? Da classe A, classe C, a classe D, não importa, em todos os níveis. A gente pode pegar os famosinhos ali, tu consegue olhar pra eles e dizer, ó, esse tem firmado o seu senso de valor no ser. Aquele já é no ter, aquele lá já é no fazer. A gente consegue ver isso. Percebe? Sim. Ao nosso redor a gente consegue ver isso. Quando que a gente vê, por exemplo, num relacionamento, quando um dá valor ao outro, quando o cara vai falir, o cara milionário vai falir, a mulher pede separação. Onde estava ancorado o senso de valor desse homem no relacionamento? Né? Financeiro. O financeiro. O financeiro. Aquele casal que segue unido, que cresceu junto, que permanece junto, né? Nas dificuldades, seu senso está ancorado no ser. Não importa o que aconteça, eu te amo por quem você é e eu vou estar do teu lado. A gente vai dar conta junto. Isso também quando um fica doente, porque daí bate no senso do fazer. Não é? E aí? Vai continuar? Vai continuar amando, mesmo se ele não consegue fazer tanto por você? Não, tem muito disso, né? E é terrível, né? A gente ancorar em qualquer outro lugar que não seja no ser, o ser. E aonde, acho que quem tem filho aí, que é o meu caso, ainda tão... Claro, a Helena já tá com 8, né? Já tá mais formada, né? Mas as outras são todas pequenininhas. Tem que dar um up nesse ser sempre. Na aula que vem, gente, não perdem. Porque ali vai ser assim, ó. Como
Literalmente o passo a passo das coisas básicas que é preciso fazer. E não é nada difícil. Não é nada difícil. Só que o que acontece? Às vezes a gente não tem consciência disso. Só falta, gente, faz sentido. Então não é na maldade. Eu tenho certeza que se os nossos pais soubessem disso, antes eles tinham feito. Eles tinham feito. Até porque eles teriam retorno hoje. Porque a gente é querer estar mais perto deles. O senso de valor deles também muda. O nosso senso de valor para os nossos filhos. Eles vão nos valorizar mais e como ser, não através do que a gente faz por eles e nem dá a eles, mas por quem a gente é. E aí é o retorno, né? A gente não tá só fazendo por eles, mas por nós também. Porque eu quero que meu filho esteja perto de mim o resto da vida por quem eu sou, não pelas coisas que eu faço para ele ou quanto eu vou dar para ele. E tem isso, agora eu também me dei conta, agora falando isso, que também, dependendo dos meus problemas, né, eu também vou vamos dizer assim, vou tentar comprar, né, esse valor dando, né? Sim. Eu vou acabar usando o último dos recursos, eu já não tô valorizado comigo mesmo. E aí, exato, aí se o pai ele não se sente que é esse pai carinhoso, amoroso, querido, amado, ele não sente que ele faz o suficiente. Ele não consegue sair, fazer com o filho, sei lá, jogar uma bola com o filho, sentar fazer o tema. Ele não consegue fazer muito. Ele vai compensar isso no dar, né? Que é o ter. Comprando. Exato. E assim, gente, pais feridos ferem seus filhos. Isso é matemática. É como 1 mais 1 dá 2. Então, quer presentear o teu filho? O maior presente que você pode dar para o teu filho é curar as tuas feridas emocionais. Porque pais feridos ferem seus filhos. Não tem como ser diferente. Isso você só vai dar. E você só vai dar um lar com segurança, com amor pro teu filho, se você estiver bem, se você estiver inteiro, se o teu senso de valor estiver em quem você é, em quem vocês são como casal também, né? Porque também tem isso. Muitos casais acham que só dando e cuidando dos filhos é o suficiente para eles crescerem com segurança, com saúde emocional, mental e com felicidade. Não é verdade. Se o casal não estiver bem, você pode fingir, você pode ocultar das crianças o que acontece, mas eles sentem. Eles sentem a energia, eles sentem o clima, eles sentem os olhares. E eles nem sabem disso, tá? Isso acontece tudo lá em segundo plano, tudo inconscientemente. 2 coisas que eu queria contar agora, esqueci. Não, mas eu lembrei do Murilinho, gente. Meu filho, quando ele tinha uns 4 aninhos, menos, eu acho que uns 3 aninhos, ele falava já em casar. E ele dizia que ele queria casar, e quantos filhos ele ia ter, e a casa que ele ia ter. E quando eu casar, ai mãe, será que eu vou ter um filho menino ou menina? E aí, quando eu conto isso para as pessoas, nossa, mas que precoce, né? Que tá andando muito com adulto e... Não é isso. É porque ele já estava entendendo onde mora a felicidade, onde mora a paz, o bem-estar. Ele via a sensação de alegria, de felicidade, de risada, de um cuidar do outro, da gente estar bem, da gente estar junto. O melhor lugar do mundo era em casa com o pai e com a mãe. Por quê? Então, aonde ele está ancorando o senso de felicidade da vida? É casar, é ter filhos, é ter família. E é bem aquela coisa, às vezes a gente acha que o valor da família, ele tá se desfazendo muitas vezes na sociedade, mas ele é totalmente o reflexo das famílias, né? E da convivência dessa família, que realmente faz com que as pessoas depois não dêem valor para isso. Exato. Né? Eles acham que e aí, de novo, né? Como é dentro, é fora. Né? Porque como você vive dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, dentro do teu lar, é como você vai expressar na vida lá fora. Às vezes você vai expressar isso no trânsito, às vezes você vai expressar isso no trabalho, às vezes nas amizades, às vezes no desconhecido, né? Às vezes no teu corpo. Então, a base dessa construção é ali dentro, né? E claro, de novo, você não vai fazer isso sozinho. Se meu filho tivesse nascido alguns anos antes, com certeza ele teria outra programação. E não adiantaria só eu evoluir. Não adiantaria só eu mudar. Se o pai dele continuasse mantendo o sistema de crenças dele no fazer e no ter,
tava ferrado. Não, porque como a gente desenvolve isso? Com autoconhecimento. Tu só vai conseguir construir esse senso de valor e entender a base de paz, felicidade, companheirismo, cuidado, quando tiver ancorado o seu senso de valor no ser. Porque aí não importa o que aconteça, porque os desafios da vida, eles vão acontecer. Eles vão acontecer. E aí? E aí precisa ter todo aquele equilíbrio também, né, da balança do dar e receber, sempre. Porque se só vem de um lado, não vem do outro. E claro, é uma construção. Raramente isso vai acontecer junto. Na minha casa também não foi. E eu despertei 3 anos depois, meu marido começou a mudar. Mas deu tempo. Deu tempo para o Murilo construir essa visão que ele tem. E era incrível, gente. Era incrível como ele dizia. E aí ele já tinha a menina que ele ia casar, né? E ele era muito isso. Quando eu me casar, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver os meus filhos, ele sonhava assim, mãe, será que eu vou ter um menino ou uma menina? E daí nós vamos passear. Ai, daí nós vamos ter cachorro também, que nem a gente tem. Entende? Então, tudo que a gente vivia e fazia era referência para ele da felicidade. O que eu quero ser quando crescer? Pai de família. Querido, porque simbolicamente é